Tesouro IPCA está pagando muito, está ali nos seus recordes de rentabilidade prometida. As taxas dispararam nas últimas semanas, nos últimos meses. Só que as taxas, elas são diferentes de acordo com o prazo que você vai escolher. Então, por exemplo, nesse momento, o título de vencimento mais curto, 2029, paga mais do que o título de vencimento mais longo, 2045. E isso traz várias perguntas para o investidor, como, por exemplo, qual desses dois é melhor, qual vale mais a pena investir? Essas são boas alternativas de investimentos? Quais são os riscos? Enfim, várias dúvidas que eu vou te responder nesse vídeo, então presta muita atenção no que está por vir. Se você me conheceu agora, seja bem-vindo ao Clube do Valor, que a primeira coisa que eu vou responder aqui é a diferença entre as opções disponíveis. Mas pode ficar tranquilo que eu não sou que nem Felipe Neto, não. Mas como diz o Bernardinho, o treinador não pode prometer o que não quer cumprir. Se fizer uma promessa, tem que cumprir. O fato é que o clube, a empresa que eu fundei, que cuida do investimento de milhares de famílias, bateu recentemente os 3 bilhões de patrimônio sob cuidados. Crescimento muito grande nesse ano. Eu tinha prometido lá atrás, assim que batesse essa marca em 2024. Isso aqui aconteceria. Mas vamos lá. Quando você está investindo no Tesouro Direto, tá? A primeira coisa a entender é que você está emprestando dinheiro para o Tesouro. Eu digo isso porque muita gente fala que não é muito arriscado emprestar para esse governo, imagina. Só que o ponto é, o Tesouro Nacional, ele jamais deu calote na sua dívida interna. E se o Tesouro não pagasse essa dívida, o Brasil ia quebrar assim, porque vários bancos investem em títulos públicos, os bancos perderiam seu patrimônio, os bancos quebrariam, com isso várias empresas quebrariam, enfim, seria uma catástrofe, seria coisa assim pior que Venezuela. Então, em termos de risco de crédito, não existe ao investir em títulos públicos, mas você pode perder dinheiro sim. Antes disso, deixa eu te explicar que o Tesouro Direto foi lançado em 2002, com o objetivo de democratizar o acesso a títulos públicos, e existem 3 tipos de investimentos que você pode fazer: investimento no Tesouro Selic, no Tesouro Prefixado e no Tesouro IPCA+, que é um título híbrido. Bom, no Tesouro Selic você vai ter uma rentabilidade que é igual à taxa Selic, mais ou menos uma coisinha pequena. Nesse momento é Selic mais 0,038%, ou Selic mais 0,11%. Esse título é chamado de pós-fixado porque você só vai conhecer a sua rentabilidade total posteriormente, porque a taxa Selic ela oscila, às vezes ela sobe, às vezes ela cai. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, ela está subindo bastante. Então você investe algo ali na data de compra, vai recebendo juros de acordo com a taxa Selic, e aí quando vender, vai vender esse título por um preço maior do que você comprou. Bom, esse aqui é o tipo de título menos arriscado do Tesouro Nacional, porque todos os dias ele sobe um pouquinho. Nos últimos 20 anos ele rendeu já líquido de imposto 10% ao ano, tira IPCA, sobraria 4,64%, um ganho real bom. Porém, cabe dizer que quanto menor o prazo que a gente olha, menos ele rendeu acima da inflação, o que é algo de se esperar. Afinal de contas, é o ativo com menor risco da economia, não faz nenhum sentido ele render tanto assim. Só que esse vídeo aqui não é sobre o Tesouro Selic, é sobre o Tesouro IPCA+, já vou chegar lá, só que para você entender a dinâmica do Tesouro IPCA+, é importante entender a dinâmica de títulos pré-fixados. Então eu quero falar um pouco do Tesouro pré-fixado, que você vai ter uma rentabilidade entre o investimento e o vencimento do título conhecida, porém nesse meio termo, essa rentabilidade pode oscilar. Como assim? Bom, se você investir hoje num título pré-fixado e mantiver ele até o vencimento, você vai receber exatamente 15,68% ao ano, com esse vencimento mais curto, 15,05% com esse vencimento um pouco mais longo, e 14,69% com esse vencimento ainda mais longo. Só que no último ano, por exemplo, o Tesouro pré-fixado caiu. Ele era cotado a quase R$500 e agora sendo cotado a 430, ou seja, caiu aí mais de 10%, uns 15%. Por que isso? Porque existe uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa. Há um ano, esse título aqui pagava 10,60% ao ano, agora está pagando 15,05%. Então existe essa questão de marcação a mercado. Ou seja, o cara que investiu exatamente um ano atrás e mantiver esse título até o vencimento vai receber 10% ao ano. Só que daqui em diante ele vai render 15% ao ano até o vencimento. Por quê? Nesse primeiro ano o título só caiu. Então ele vai compensar a rentabilidade daqui para frente. Gancho perfeito para eu te falar, para não fazer a cagada de vender esse título, porque você comprou a 10% ao ano e agora usar esse dinheiro para comprar ele a 15%. Isso aí só te faz pagar taxa para o seu assessor de investimentos. Se o teu assessor te orientou isso, cara, cai fora que esse cara aí não é sério ou não tem conhecimento. Por eles terem essa questão de risco de curto prazo, essa oscilação, o retorno no longo prazo foi maior. Nos últimos 20 anos foi cerca de 6% ao ano, já descontado da inflação e descontado do imposto de renda, e nos últimos 10 anos foi de 4,5% ao ano, descontado do imposto de renda e inflação. Isso nos leva para o Tesouro IPCA+, que é um título híbrido. Então ele tem algumas características pós-fixadas, assim como o Tesouro Selic, com a diferença de que o principal ali vai render exatamente de acordo com o IPCA, não com a taxa Selic, e tem uma característica pré-fixada, tal qual o Tesouro pré-fixado.
pós-fixado, que é uma taxa de juros já determinada que vai ser entregue acima do IPCA. E aí você enxerga no Tesouro Direto dessa forma, né? Rentabilidade IPCA mais uma taxa. E uma diferença grande entre o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado é que no caso do IPCA, o prazo de investimento às vezes é mais longo, porque o Tesouro Pré-fixado mais longo vence em 2035 e o Tesouro IPCA mais longo vence em 2055. Por ser mais longo, existe maior risco de oscilação no curto prazo. E quanto mais longo ele for, maior esse risco. Tesouro IPCA mais 2045, por exemplo, há um ano estava cotado a 1.321, agora está cotado a 1.065. Ou seja, ele caiu 19% nesse período. Por que, Ramiro? Porque a taxa decolou. Ela saiu de 5,5% ao ano, que já é uma taxa bem alta acima da inflação, para 7,22%. E você pode ver que esse título aqui, o Tesouro IPCA mais 2045, ele caiu mais do que o Tesouro IPCA mais 2029. Estava cotado a R$ 3.176 e agora está cotado a R$ 3.147. Ou seja, ele praticamente ficou no 0 a 0 nesse ano. Por que, Ramiro? Porque o prazo de vencimento é bem mais curto, então ele tem menos risco, mesmo se a taxa sobe, como ela subiu drasticamente, essa oscilação no preço é menor. Afinal, quem comprou um ano atrás receberia 5% mais IPCA durante 6 anos. E como as taxas pioraram, esse cara ficou no 0 a 0, agora ele vai receber daqui em diante 7,86% ao ano durante 5 anos, que dá no mesmo do que 5,18, saca? Bom, por terem na média vencimentos mais longos, uma carteira diversificada de Tesouro IPCA+, rendeu mais no passado. Nos últimos 20 anos, o retorno já líquido de imposto de renda, líquido de taxa do Tesouro Direto, líquido de IPCA foi de 6,68%, foi um real muito bom. Já nos últimos 10 anos caiu para cerca de 5,23% ao ano. Agora, Ramiro, qual escolher? A primeira coisa que você tem que ficar ligado é que essa taxa aqui que aparece no Tesouro Direto não é exatamente a taxa que você vai receber, tá? Não é assim, investir no 2029 vai receber 7,86% ao ano. Por que não, Ramiro? Porque vamos lá, comprando nisso de 2025, você vai ter 4 anos aqui de investimento, de IPCA mais 7,86. Você vai projetar uma inflação de 5,89, que foi a inflação do passado, e vai ter aqui 5 anos investindo. Então, você vai ter um retorno de quase 100%. Vai praticamente dobrar o teu patrimônio, se essa for a inflação. Só que aí tem imposto de renda, e esse retorno líquido de imposto de renda ele cai um pouco, o que te faria ter um retorno de 6,24% acima da inflação nesses 5 anos, que, dicas de passagem, é muito bom. E no caso do Tesouro IPCA mais 2045, vamos lá, 7,22% ao ano, com a mesma inflação projetada, só que por 20 anos, se você mantiver até o vencimento. Tá? Se você vender antes, pode ter um retorno menor anualizado, ou maior também, se essa taxa de juros cair por conta da relação inversamente proporcional entre taxa e preço. Mas aqui nesse caso, né, você vai ter um retorno total de 1.166, você vai multiplicar por quase 13 vezes seu patrimônio, tira o imposto de renda desse lucrão, sobraria cerca de 12,7 ao ano ou 6,43 acima da inflação, que é muito bom. Só que essa não é a única pergunta que você tem que fazer antes de decidir qual título escolher, que é o que eu vou te mostrar agora, como escolher. Já te adianto que eu vou te mostrar um processo que é pensado em ser um processo único, servindo aqui para todo mundo, que é uma das perdas de eu fazer vídeos que várias pessoas vão assistir, porque na prática a resposta pode mudar dependendo das suas características pessoais, dos seus planos de sucessão, do prazo que você tem pela frente, do nível de risco que você aceita correr. Então, caso você queira uma análise mais personalizada de um especialista aqui do clube, que olhe para a tua carteira como um todo, entenda como você está investindo e como dá para melhorar o seu nível de investimento para que você veja a tua carteira render mais, com menos risco, bom, então você pega o seu celular e aponta para esse QR Code que está aqui na tela agora, ou aperta aqui no primeiro link na descrição para agendar uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos, análise da sua carteira. É o primeiro passo aqui do nosso serviço de Wealth, a gente faz o primeiro passo gratuito, assim como vários médicos não cobram pela primeira sessão, pela sessão de diagnóstico. E aí, é claro, se você gostar muito do nosso trabalho, você vai poder se tornar nosso cliente. Primeiro link aqui na descrição. E aí vamos para o passo a passo de qual título escolher. E aqui você vai ter que considerar algumas variáveis. A primeira delas é a taxa. A gente está vendo um período um pouco diferente, tá, no mercado financeiro. Um período em que quanto menor o prazo, maior a taxa oferecida. O que chama a atenção de muitas pessoas. Porque existe aquele tripé, né, entre rentabilidade, segurança e liquidez. E na média, quanto menor a liquidez, ou seja, maior o prazo, maior tem que ser a rentabilidade para compensar. Só que por que nesse momento a gente está vendo algo ao contrário? A gente está vendo ao contrário porque a gente está passando por um fenômeno de inversão de curva de juros. Como assim, Ramiro? Vou tentar ser bem didático, mas quero te mostrar aqui o que é uma curva de juros futuros. Pega aqui essa linha roxa. Ela é a projeção de qual vai ser a taxa de juros futuro da economia. E ela geralmente tem mais esse perfil aqui, né? Começa mais alto e vai caindo, esperando que no longo prazo as coisas se adequem. Essa era a curva de juros do Brasil no início desse ano. E a curva de juros do Brasil agora é a linha branca, que está sendo projetado um aumento
aumento muito grande dos juros, futuro próximo, para depois eles irem se adequando. Então, diferentemente, né, dessa lógica deles irem subindo, aqui a lógica deles irem caindo na ponta mais longa. Bom, nos Estados Unidos, o sinal de inversão de juros é sempre visto com maus olhos, preocupa, e o mesmo acontece no Brasil. Beleza, fez uma análise da taxa, entendeu essa diferença dinâmica, aí o próximo passo é você analisar o risco de mercado, né? O risco de você comprar por um preço e vender por um preço menor. Como eu te mostrei, o título com vencimento de 2029, ele tem quedas menores do que o com vencimento de 2045, que caiu 20% no último ano. Esse é um fenômeno chamado de marcação a mercado. Imagina que você investiu R$1.000 num título que vai durar 2 anos, rendendo 10% ao ano. Ou seja, você sabe que no final desse período, aqueles R$1.000 vão ter se transformado em 1.210. 10% num ano transformou ele em 1.100, 10% no segundo ano transformou aqueles 1.100 em 1.210. Você sabe. Só que aí, no primeiro ano, cara, deu ruim na economia. O governo tá gastando muito, não tá fazendo nenhuma questão de resolver o problema fiscal, o dólar tá saindo, o dólar tá explodindo, o bolso tá caindo, ninguém mais quer investir no Brasil. Essa taxa de juros aumenta para 15% ao ano. Só que você sabe que em 2 anos ele vai chegar a 1.210. Esse é o combinado, esse é o acordo. Bom, se você tem esse dado, né, do retorno final e sabe que no segundo ano ele vai render 15%, logo no primeiro ele vai ter que ter rendido menos. Divide aí 1.210 por 1,15, que é esse 15% que ele tem que render no segundo ano, você sabe que ele vai ter que acabar o primeiro ano com um valor de 1.052, ou seja, tendo rendido apenas 5,2% e não 10%. Bom, dito tudo isso, tem um terceiro ponto, ainda mais técnico, que vale a pena você ficar de olho, que é o risco de reinvestimento. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está com taxas altíssimas na renda fixa, mas nem sempre foi assim. Taxas oscilam, já tiveram até mais altas do que as atuais no passado, mas já tiveram mais baixas, bem mais baixas. Tesouro IPCA mais 2045 já chegou a pagar 2,87 acima da inflação lá em 2019. Ele rendeu muito num prazo mais curto, uma relação inversamente proporcional entre preços e taxas. Então você vê essa oscilação aqui. Desde que esse título com vencimento em 2045 bateu 7% mais IPCA, ele já teve no maior nível da história e está num nível raríssimo de se ver. Em poucos por cento dos dias, o Tesouro IPCA mais promete tanto retorno. Bom, então a chance de você pegar essa taxa hoje e aí no vencimento desse título pegar uma taxa menor, ela existe e é relativamente grande. E se você optar, né, pela modalidade de Tesouro IPCA mais com juros semestrais, claro, não são os títulos que eu estou falando nesse vídeo aqui, a chance de você pegar um desses juros semestrais e reinvestir a taxas parecidas, ela pode ser menor. As taxas podem cair aí no médio prazo. Claro que não existem certezas, né, olhando para o futuro em investimentos, né, como diz Warren Buffett, no mercado financeiro o espelho retrovisor é muito mais claro que o para-brisa, mas vale a pena levar isso em consideração. Você pode travar uma taxa alta para o longo prazo, caso você tenha esse espaço na sua carteira, caso você tenha o estômago de ver esse ativo cair 20%, 30%, caso as taxas cheguem a 8%, 9% ao ano, ou pode travar por um prazo um pouco mais curto, no 2029, sabendo que existe a chance de você não conseguir reinvestir a mesma taxa. Ou pode fazer algo que a gente chama de estratégia da escada, que é a lógica em você diversificar os seus ativos de renda fixa em tipos de título, né, os atrelados à inflação, os pós e o pré, e também diversificar, incluindo títulos privados, garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que na média pagam taxas mais altas do que títulos públicos, porque tem um risco um pouco maior. Diversificando o prazo de vencimento como se fosse uma escada, né? Botando parte para daqui a 4 anos, parte para daqui a 3 anos, parte para daqui a 2 anos, parte para daqui a 1 ano e parte em liquidez. Nesse caso aqui, falando de Tesouro IPCA+, seria colocar uma parte no investimento em 2029, uma parte com investimento em 2035, uma parte com investimento em 2045, assim você estaria diversificando esse risco aí de reinvestimento. E dá para combinar isso, como eu mostrei com a estratégia da escada, com títulos privados, em CDBs pagando muito mais do que isso. Algumas, é claro, com risco muito grande, como o Banco Master, que tem que cuidar bastante, mas que hoje está pagando IPCA mais 12, e ativos sem garantia do FGC, aí também tem que cuidar muito, tá? Tem que botar um tiquinho só, porque se tiver calote, você não vê esse dinheiro, pagando por aí também líquido de imposto. Bom, dito isso, o que nós aqui estamos fazendo na média com os nossos clientes, no Clube do Valor? Aprendendo exatamente o que eu vou te mostrar nos dias 7 e 8 de janeiro, um evento totalmente online, gratuito, chamado Carteira para 2025, que eu vou explicar o porquê a gente toma as decisões que a gente toma de investimentos. Você pode apertar aqui no segundo link na descrição para participar desse evento. E trazendo aqui de forma prática, tá? A gente está seguindo a estratégia da escada, está escolhendo uma variedade de prazos de vencimento. Né? Investir não é só pensar em retorno, é pensar em risco também. A gente quer evitar o risco de reinvestimento. Mas a gente investe de forma diferente, né? Uma quantidade diferente em renda fixa atrelada à inflação, de acordo com diferentes perfis de investidores. A minha carteira pessoa física só tem renda variável, porque eu tenho um perfil muito arrojado
arrojado. Eu aguento e tolero correr muito risco. Por outro lado, tem clientes aqui que tem carteira 100% renda fixa, que são caras bem mais conservadores e que, inclusive, por serem muito conservadores, às vezes tem até menos em Tesouro IPCA+, contra essa volatilidade. Por isso, o terceiro ponto que eu quero trazer é entender qual é a parcela ideal de Tesouro IPCA+ na sua carteira. É que geralmente a gente divide a parte de renda fixa assim. Metade de títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, e outra metade dividido entre renda fixa pós e pré. E aí a gente faz isso em diferentes modelos. A gente faz isso com investidores mais arrojados, que têm 60% de peso em renda variável, ou investidores ainda mais arrojados, porque a gente entende que, assim como eu te mostrei que nos últimos 10 anos, uma carteira só com Tesouro IPCA+, teria tido um retorno bom, a gente tem a convicção de que uma carteira diversificada vai trazer um retorno ainda melhor. Foi isso que aconteceu aí nos últimos 10 anos e nos últimos 20 anos também. Então, investir não é sobre colocar todos os ovos na mesma cesta, mas não é também sobre sair jogando em cestas diferentes sem critério, sobre investir com estratégia. E é isso que eu quis mostrar aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e quiser conversar com alguém da nossa equipe, aperta aqui para agendar uma conversa totalmente gratuita e aperta aqui para assistir outro vídeo sobre outro tema aqui no canal. Era isso, um grande abraço e até mais.